E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estamos aqui para mais um nosso curso de Power BI focado na certificação do PL300. Bom, nas últimas aulas a gente chegou ali a falar um pouquinho de data model, né, etc. A gente falou ali sobre relacionamentos e etc. E hoje a gente vai começar a falar aqui sobre DAX, tá? Bom, não tem como a gente começar a falar de DAGs, a gente não vai colocar aqui primeiro a mão na massa, tá? A gente não vai aplicar os códigos aqui, a gente vai aplicar alguns códigos, só que eu não vou explicar, mas a gente vai falar de três conceitos muito importantes aqui, que é onde você vai usar os DAGs, tá? Para quem não sabe, o DAGs aqui é uma linguagem do Power BI, tá? Que é onde você consegue fazer toda ali a parte de cálculo, etc., cálculos mais avançados, e que você consegue fazer esses cálculos utilizando a linguagem DAX para chegar em um resultado. Bom, a gente tem três usos de DAX, tá? A gente pode usar ou em uma tabela calculada, ou uma coluna calculada, ou em uma medida, que é o que nós vamos falar aqui, tá? Para a certificação do PL300, tá? O que ele vai pedir bastante aqui? Eu não me lembro de ter feito questões que ele pede a diferença entre os três, mas é sempre bom você ter a noção do que é uma medida, para quando você vai utilizar uma medida. Eu lembrei, ele pede às vezes, acho que eu cheguei a fazer uma questão que ele perguntou onde que eu poderia utilizar medidas e etc, quando que eu deveria usar uma coluna calculada, e aí você precisa entender qual que é a diferença entre os três para você ter uma noção ali, que uma tabela calculada ele vai trazer para você uma tabela inteira, uma coluna calculada vai trazer uma coluna e uma medida ele vai trazer só um valor. Então você precisa ter essa distinção, tá? A gente vai entrar aqui nessa aula um pouco mais a fundo aqui da diferença entre os três e como que a gente utiliza, e eu vou dar alguns exemplos, tá? Mas vamos lá, tá? Eu pedi pro chat GPT gerar essa tabela aqui pra gente. Vamos começar por tabela calculada. Na última aula, se não me engano, foi a aula de datas, a gente chegou a fazer uma tabela calculada ali, que a gente criou uma tabela de datas, tá? Mas aqui nada mais é uma tabela calculada, é uma tabela que você cria depois que você fez todas as suas edições ali no Power Query e etc. Você consegue efetuar a criação de tabelas calculadas ali dentro do DAX, tá? É em outro local que você consegue fazer essa criação de tabelas. No Power Query, ali você está fazendo toda aquela edição, etc. Você geralmente cria tabelas utilizando a linguagem M, você vai fazer ali provavelmente pela interface gráfica do Power BI, tá? Mas aqui você também consegue criar essas tabelas através de DAX. Tem gente que acha mais fácil fazer por DAX, tem gente que acha mais fácil fazer por Power Query. O DAX permite você ter muito mais controle, como eu posso dizer, você tem mais possibilidades, tá? Porque o DAX é mais completo do que a linguagem M, mas você também consegue fazer muitas coisas dentro do Power Query, tá? Bom, então aqui na tabela calculada, ele diz que é criada com DAX, tá? Então, uma nova tabela você vai criar, né? Ele gera uma tabela inteira derivada de outras. Então, geralmente aqui você vai criar novas tabelas referenciando outras tabelas que você já tem criadas. Estática, só muda quando o modelo é atualizado, tá? Então, quando você vai criar aquela tabela ali e você vai ter todos, você vai criar aquela tabela, ela só vai alterar quando você imputar os dados novamente, tá? Quando você fizer um refresh dos seus dados ali. E ele é muito utilizado aí, usado para tabelas auxiliares, quando você quer fazer algum ranking, agregações, etc. Por exemplo, a gente utilizou ali na última aula, a gente criou uma tabela de data, tá? Quando a gente desabilitou a criação automática de tabela de datas, a gente conseguiu criar uma ali através de DAX. Mas eu vou mostrar aqui mais ou menos como que a gente faz, tá? E onde que a gente entra para a parte de criação. Bom, aqui a gente na nossa parte do Power BI, tá? Onde que a gente geralmente faz aqui a parte de DAX? Você tem essa parte aqui de DAX, tá? Aqui na quarta aba, mas geralmente eu faço aqui na nossa parte de modo de exibição de tabela, tá? Onde a gente verifica ali as tabelas. Então, se você vier aqui em cima, na parte de cálculos, você tem aqui nova medida, medida rápida, nova coluna e nova tabela, tá? Hoje a gente vai falar aqui de medida, porque eu quero explicar mais ou menos qual que é a diferença, tá? Então eu não vou entrar aqui na parte de medida rápida, mas eu vou fazer uma aula só sobre medida rápida, que é você utiliza uma interface gráfica ali, uma interface mais amigável, né, para você efetuar a criação ali através de DAX. Bom, então a gente viu que a gente tem ali uma opção de nova tabela, tá? Uma coisa importante, a gente está vendo os ícones aqui, né? Deixa eu criar primeiro e a gente vai dar uma olhada nisso. Bom, eu vou criar uma tabela aqui, tá? Eu já deixei alguns cálculos prontos aqui, eu vou deixar esse cálculo pronto aqui da tabela para eu ter que fazer aqui, que eu vou explicar essas funções mais para frente. Mas vamos criar aqui em nova tabela, ele vai abrir aqui para a gente essa parte aqui do DAX, né? Que é onde a gente vai colocar o código. E eu vou criar uma tabela chamada tabela produto, só de exemplo, tá? Que é uma tabela de summarize, né? Uma tabela de sumarização aqui, onde eu vou juntar aqui a fato vendas com o nome do produto, total de vendas é seu nome ali e a soma, tá? Então eu estou fazendo uma tabela de agregação aqui, tá? Através da soma de fatos de vendas e pelo nome do produto.
Eu coloquei esse código aqui, eu vou executar isso aqui, o que que vai acontecer? Eu executei aqui, deixa eu só fechar aqui a parte DAX. Você verifica que a gente tem uma nova tabela aqui, tá? Então, essa é a tabela que a gente criou através do código DAX, tá? E a gente conseguiria utilizar essa tabela aqui na criação de visuais. Então, a gente tem nossas tabelas aqui. Você vê aqui na parte do ícone que quando a gente tem uma tabela aqui feita por DAX, ela tem esse íconezinho aqui que ela é diferente das outras tabelas, tá? Se você ver essa daqui, ela é uma tabela que tá no, que ela tem um íconezinho aqui diferente. Essa daqui tem meio que um quadradinho e uma calculadora, tá? Isso significa que isso é uma tabela calculada. Então, você consegue criar essas tabelas calculadas aqui para você auxiliar aqui dentro da sua criação, ali, de tudo que você fizer, tá? E aqui, se você ver, a gente também tem ela aqui, né? Vamos supor aqui que eu quisesse fazer uma conexão aqui, a gente também consegue fazer esse relacionamento de tabelas criadas ali através de DAX, tá? Bom, uma coisa que é bem importante a gente ficar ligado, tá? Deixa eu até ver se ele está aqui. Mas ele gera uma tabela, né, estática e ele fica na nossa memória, tá? Então ele aumenta aqui o tamanho do nosso modelo. Então a gente sempre deve ficar esperto ali na parte de criação de tabelas para a gente não criar muitas tabelas e fazer com que o modelo fique muito grande, tá? Mas, como eu falei anteriormente aqui, ele é muito utilizado ali quando você quer fazer uma tabela auxiliares, ou de ranking, ou agregações, que você quer fazer ali só para colocar numa tabela e etc. Ou quando você criar uma tabela de data ali para auxiliar nos seus dados, você consegue criar tabelas dentro do por DAX, tá? Então, lembrando que você também pode criar tabelas dentro do DAX, não só no Power Query. Bom, a outra coisa a outra parte que a gente queria falar aqui é a parte de coluna calculada, tá? Que é quando você cria, em vez de você criar uma tabela, você adiciona uma coluna ali dentro da sua tabela através de DAX. Bom, ela é criada com DAX, né? Calculada linha a linha dentro de uma tabela, então ele vai criar uma linha ali para cada valor, né? Então cada linha que você tem ali, ele vai adicionar uma coluna que vai preencher todas essas linhas. É armazenada no modelo, aumenta o tamanho, então a gente já ficar sempre esperto, tá? Que quando a gente for criar aqui colunas calculadas, a gente está colocando o valor ali dentro do nosso modelo, ele vai ficar mais pesado, tá? Então a gente sempre precisa ficar esperto aqui de quando utilizar a coluna calculada e quando utilizar medida, tá? A gente precisa ficar ligado nisso. E usado para classificações, flags e categorias, tá? O que que eu digo aqui quando classificação, flags e categorias, tá? Vamos entrar aqui no DIM, vamos entrar aqui na nossa Fato Vendas, tá? Deixa eu entrar aqui na nossa Fato Vendas, tá? Aí, se a gente vier aqui em cima, ó, nova coluna, tá? Vamos clicar aqui, ó, coluna, categoria. Deixa eu colocar um if aqui, logical test, tá? Vamos colocar aqui, ó, se valor total de venda, ops, é fato vendas, né? Fato vendas, valor total é maior que 1.000, então aqui no resultado a gente vai colocar caro, a gente vai colocar aqui barato. Eu vou fechar aqui, tá? O que que ele deu aqui de erro? Toque inválido, linha 1. Tá, aqui eu vou colocar. E eu vou fechar aqui, tá? Beleza, era um erro de código ali. Bom, eu não vou entrar aqui na parte do código, que depois a gente vai falar um pouquinho do código. Mas o que que eu estou fazendo aqui, tá? Eu estou criando uma nova coluna aqui, que a gente está vendo aqui. A gente poderia fazer isso no Power Query também, tá? Então a gente também tem a possibilidade de fazer isso ali no Power Query. Mas caso você queira adicionar uma coluna e você não quer voltar lá para o Power Query, você pode fazer aqui dentro através de DAX, tá? Então, para que geralmente a gente usa a coluna calculada, tá? Então, a coluna calculada é sempre ali quando a gente quer fazer alguma categoria, alguma outra tipo de coisa que a gente vai precisar que aquele valor ali ele fique estático ali pra gente, para que a gente consiga utilizar ele, tá? Por exemplo, a gente vai colocar agora, se a gente vier aqui, vamos supor aqui, eu quero criar um gráfico e eu vou clicar aqui em uma tabela. Eu consigo utilizar essa categoria aqui, tá? Então ele vai ter aqui, ó, barato e caro. E eu também posso utilizar, por exemplo, a tabela produto aqui, vou colocar a tabela de vendas aqui. Aqui a gente só vai ter um valor, né? Mas é porque ele não tá, essas tabelas não estão com relacionamento, mas se eu colocar aqui o valor total, a gente também consegue utilizar essa nova coluna aqui que a gente criou e ela sempre vai ficar estática aqui pra gente, tá? Lembrando aqui que ele vai ficar armazenado no nosso modelo, tá? Então a gente consegue criar colunas ali através de DAX. Agora eu vou dar outro exemplo aqui que ele é bem importante, tá? Pra gente verificar qual que é a diferença entre coluna calculada e medidas, tá? Bom, vamos ver primeiro o que que é uma medida. A medida ela é criada com DAX também, né? As três aqui são criadas com DAX. Calculada sob demanda no momento da consulta, não ocupa espaço no modelo, então isso é muito importante. A gente não vai ocupar espaço ali no modelo, tá? Ele vai retornar só um valor, ele vai fazer o cálculo ali para a gente na hora e usada para KPIs e cálculos dinâmicos, tá? Bom,
eu vou mostrar aqui, eu vou fazer um exemplo aqui. Primeiro a gente vai fazer com coluna calculada, tá? Se eu clicar aqui em coluna calculada e clicar aqui, ó, nova medida, vamos fazer aqui, tá? Medida valor produto. Vamos supor aqui que o nosso valor total, na verdade, seja a quantidade vezes o valor total, tá? Então vou colocar aqui, ó, fato vendas. Não, desculpa, aqui tô fazendo besteira. Eu tinha que ter colocado ali. Tá, deixa eu clicar aqui. É nova. Na verdade, eu quero criar uma coluna, nova coluna, por isso que estava dando errado. Valor produto aqui, vamos colocar aqui valor produto. Se eu colocar aqui, ó, fato vendas, vou colocar aqui quantidade, tá? Vezes fato vendas por valor total, tá? O que que ele vai fazer para mim, tá? A gente vai criar uma nova coluna aqui, valor produto total. Tá, a gente vai criar uma nova coluna aqui, que o que ele vai fazer, tá? Ele vai fazer o cálculo ali pra gente, ele vai fazer aqui, ó, a preço unitário, ele vai fazer a quantidade, né? Pelo valor total. Então aqui, ó, 1, a gente deu o valor 914, aqui 3 vezes 1.201 dá 3.604 e assim a gente consegue fazer esses cálculos aqui, tá? Lembrando que a gente está armazenando aqui esses valores aqui dentro dessa coluna, tá? Então a gente está armazenando esses valores dentro da nossa tabela. Se eu vier aqui, tá? E deixa eu apagar esse valor aqui de valor total, tá? Aí deixa eu colocar aqui, deixa o valor produto total. Então aqui a gente consegue ter o valor aqui do barato e caro, tá? E a gente tem o valor total ali vendo aquele cálculo da quantidade versus produto, tá? Agora vamos voltar aqui, deixa eu clicar, outra coisa importante, tá? A gente verificar aqui, tá? Os valores aqui, tá? Bom, o valor produto aqui, deixa eu só apagar esse daqui que a gente não vai utilizar, tá? Ele estava criado ali só porque eu cliquei na parte errada. Aqui, ó, tá vendo os íconezinhos? Aqui a gente tem, quando é uma tabela calculada, é sempre importante saber. Aqui é quando a gente tem um valor aqui que é de número, etc. E aqui a gente tem uma coluna calculada. Então a gente consegue verificar que os ícones aqui são diferentes, tá? É bom você saber qual que é a diferença entre eles. Bom, agora eu vou vir aqui uma medida, tá? Vamos colocar aqui, ó, valor total medida. Tá. Bom, eu vou tentar fazer o mesmo cálculo que a gente fez ali da última vez, só que vamos ver o que, que vai acontecer, tá? Vou colocar aqui, ó, fato vendas. Tá vendo que a gente não tem a opção de fazer esse cálculo? Porque a gente precisa colocar uma função de agregação ali, tá? Como a gente não vai criar realmente uma coluna com informação, quando a gente utiliza medidas, ele vai fazer isso para a tabela inteira e vai retornar apenas um valor, tá? Ele não vai criar aqui dentro, tá? Então, o que, que eu teria que fazer? Vamos fazer aqui, eu não vou falar então na parte de Somex aqui, tá? Mas aqui é o que a gente teria que fazer para fazer com que, em vez de ele pegar toda aquela coluna e somar, ele vai ter que pegar a primeira linha, multiplicar o primeiro valor. Então, pegar a segunda linha, multiplicar a quantidade, coisa, depois somar tudo, né? Então, a gente colocaria aqui, ó, fato vendas, e a gente colocaria aqui, ó, fato vendas, a quantidade vezes fato vendas, valor total. Eu vou fechar aqui. E beleza, tá vendo que a gente criou aqui agora uma nova medida? E a gente não tem a chamada valor total medida e a gente não tem uma coluna, tá? Por quê? Se a gente vier aqui e eu vou colocar esse valor total medida aqui embaixo, tá? O que acontece? A gente tem o mesmo valor que a gente tem ali quando a gente criou a coluna calculada. Só que qual que é a grande diferença? A coluna calculada ele armazena o valor ali linha por linha. E quando a gente utiliza a medida, ele vai fazer todo o cálculo, mas ele vai retornar apenas um valor. Ele não vai precisar fazer, ele vai fazer ali no momento que a gente vai colocar, tá? Se eu vier aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui deixa eu colocar aqui um filtro de categoria. Vou colocar aqui barato. Tá, ele vai calcular. Tá, deixa eu pegar aqui outra coisa aqui. Vamos colocar aqui. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Deixa eu colocar aqui por região e colocar aqui o valor total da medida. Aqui, tá vendo que a gente tem valores diferentes? Porque o que acontece? A medida, ela vai fazer o cálculo ali na hora que você está aplicando ali o valor. Então, na hora que eu criei aqui o gráfico, ele fez o cálculo para quando é centro-oeste, nordeste, sudeste e sul. Então, ele não fica armazenado aquele valor ali. Ele vai fazer o cálculo ali na hora que você está fazendo o gráfico ou fazendo alguma coisa ali dentro do Power BI, ele vai transformar e ele vai estar ali fazer esse cálculo no contexto de medida, tá? Então, a gente consegue chegar no mesmo resultado ali quando a gente tem uma coluna calculada e uma medida, só que com a medida você não está armazenando o valor ali dentro do nosso modelo, não está deixando ele mais pesado, tá? E também a gente consegue utilizar medidas em outras coisas. Eu posso criar, por exemplo, outra medida aqui utilizando essa medida como valor. Então, o que eu recomendo para vocês, tá?
A tabela calculada aqui, quando a gente fala, é mais para fazer auxiliar, tá? Como, por exemplo, criar uma tabela de agregação, sumarização ali, ou você criar uma tabela de datas. A coluna calculada é só quando você for querer fazer alguma categorização, você precisa colocar esse valor ali como que aquele valor ele não fique alterando toda hora, que você tem aquele valor ali para utilizar como uma categorização, você colocar ali no filtro e etc. E a medida é quando você precisa fazer cálculos ali mais complexos e que você não precisa daquele valor ali linha a linha, tá? Porque você não vai armazenar aquele valor, o seu modelo não vai ficar pesado e você vai conseguir ter o mesmo resultado quando você utiliza uma coluna calculada e uma medida, tá? Bom, eu acho que é isso, tá? Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. O meu LinkedIn também tá aqui na descrição, caso você queira mandar mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.